O universo ama e sorri em todas as direções. E eu faço o mesmo, por saber que tudo isso vem de Deus, pelos canais sublimados do Cristo. É do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia, dando boas-vindas para todos os que se chegam a cá. Livro dos Espíritos, pergunta 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias que nada têm a ver com a vontade, nem com a inteligência? Por exemplo, no jogo. Alguns espíritos escolheram previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Vamos lembrar aqui que a fortuna é uma das provas mais difíceis que a gente atravessa, porque é a hora que a gente esquece que existe o outro, né? E fica tão enlouquecido por amealhar, por preservar, por aumentar essa fortuna, que esquece que a intenção, a prova que a gente trouxe foi de distribuir essa fortuna com quem precisa. E quem consegue se receber a fortuna e sair bem, que são muito poucos, né? Fazer o bem com o que recebeu e distribuir e dar ao próximo, é muito mais afortunado do que a própria fortuna material. Então, eu acho que quem escolhe esse tipo de prova tem que ter muita grandeza de alma, senão vai cair mesmo, não tem jeito. Então vamos para o livro A Gênese, que a gente está falando de milagres. E para o Espiritismo o milagre não existe. Continuando então a nossa leitura, os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. É pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Julga-se dela pelos seus efeitos, sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do espiritismo, a fim de se chegar a um conhecimento tão completo quanto possível, tanto da natureza e dos atributos da alma, quanto das leis que regem o princípio espiritual. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por consequência, a da alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, eles não podem admitir os efeitos, e quando estes são patentes, atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a aprofundá-los.
Daí a opinião pré-concebida em que se acastelam e que os tornam inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, porque parte do princípio de negação de tudo o que não seja material. Do fato, porém, de o espiritismo admitir os efeitos que são corolário da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se proponha a justificá-los e lhes dar crédito. Que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria preciso conhecer muito pouco para pensar assim. Seus adversários julgam lhe opor um argumento irreplicável, quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os camisardos das Cevenas ou sobre as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de embuste que ninguém contesta. Tem algumas notas explicativas aqui sobre esses lugares aí. O cemitério de Saint-Médard, em 1729, junto ao túmulo do diácono Francisco de Paris, morto em 1727, considerado um homem muito caridoso, começaram a ocorrer milagres. Pessoas passaram a visitar o túmulo e lá sofriam convulsões e se auto-infligiam torturas. Sobre os camisardos das Cevenas, protestantes franceses que foram expatriados por pegarem em armas após a revogação do Edito de Nantes, eram assim chamados por vestir camisa sobre suas roupas. E as religiosas de Loudun. A possessão das freiras de Loudun foi um suposto conjunto de possessões demoníacas que ocorreram em Loudun, França, em 1634. As freiras sofreram convulsões e proferiram linguagem abusiva. Enfim, são fenômenos espirituais, né? Mas essas histórias serão porventura o evangelho do espiritismo? Já terão seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo tenha exagerado muitíssimo. Ele é tão solidário com as extravagâncias que se cometam em seu nome como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam o espiritismo como conto de fadas e lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Bom, aí continua. Em síntese, o que ele diz aqui é que o espiritismo, e que a gente acompanha, né, a vida toda, ele não é conivente com embuste, com charlatanismo. O fenômeno espírita não é o principal objeto do espiritismo. O objeto do espiritismo é a evolução, o estudo e as comunicações que seriam esses fenômenos são para chegar a esse estudo, para ajudar aos espíritos que estão em sofrimento. Não tem nenhum objeto de exploração na verdadeira crença espírita. E assim vamos encerrando as nossas leituras com as trovas de Alberto de Souza, Ilações,
que está no livro Trovas do Outro Mundo. Não digas que amas a Deus sem serviço à humanidade. Deus traz as mãos invisíveis nos braços da caridade. As fortunas e as pessoas, quantas lutas as consomem. O homem procura o ouro revela o homem.